O livro de Daniel. A história está registrada logo após o primeiro ataque de Babilônia contra Jerusalém, e eles cercaram a cidade e seu templo, e levaram um grande número de israelitas para o exílio. Dentre eles estavam 4 homens da linhagem do rei Davi, Daniel e seus 3 amigos, aos quais você provavelmente conhece por seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Este livro conta a história de suas lutas para se manter fiel a Deus na terra de seus conquistadores. A estrutura do livro parece simples a princípio. Os capítulos do 1 ao 6 contêm a história sobre Daniel e seus amigos na Babilônia, enquanto nos capítulos 7 ao 12 contém as visões de Daniel sobre o futuro. Mas essa divisão em 2 partes é ainda mais interessante, se vista com uma outra estrutura, que é a linguagem do livro. Ele começa em hebraico, o idioma materno dos israelitas, mas os capítulos 2 a 7 são escritos em aramaico, uma língua prima do idioma hebreu, amplamente usada nos antigos impérios. Mas, então no capítulo 8 ao 12, retorna ao hebraico. O capítulo 1 introduz a tensão básica da primeira metade do livro. Daniel e seus amigos, eles são realmente sábios e capazes, e eles são recrutados para servir no palácio real da Babilônia. Mas, então eles são pressionados para desistir da sua identidade judaica, para viver e comer exatamente como os babilônicos, e violar as leis da Bíblia sobre comida encontradas em toda a Bíblia. Então, eles recusam e escolhem servir a Deus, e isso os coloca em extremo perigo. Mas Deus os liberta, e eles acabam sendo exaltados pelo rei da Babilônia. Depois começa uma sessão aramaica. Primeiro, o rei da Babilônia tem um sonho, que somente Daniel é capaz de traduzir e dar o significado a este sonho. É sobre uma grande estátua feita de 4 tipos de metal, e isso simboliza uma sequência de reinos cuja cabeça é a Babilônia. Mas então uma grande pedra sem auxílio de mãos vem e destrói a estátua, e ela se transforma em uma grande montanha. Este sonho é o primeiro de muitas visões simbólicas do livro de Daniel, e essa introduz uma linha do tempo básica para todas elas. Daniel diz que a estátua representa uma sequência de reinos humanos pós-Babilônia, e todos eles encherão o mundo de Deus com muita violência. Mas um dia, o reino de Deus virá e confrontará e humilhará esses reinos arrogantes de todo o mundo, e encherá toda a terra com a justiça curadora do reino e a lei de Deus. Depois disso, o capítulo 3 conta a famosa história dos 3 amigos de Daniel, que se recusaram a se prostrar e adorar a grande estátua, que é a estátua representada no capítulo 2. O rei e seu poder imperial. Então, seus amigos são perseguidos. Eles são jogados em uma grande fornalha. Mas Deus os liberta da morte e eles são exaltados pelo rei, que reconhece que o Deus deles é o verdadeiro e único Deus. Depois, temos um par de histórias sobre 2 reis babilônicos, o pai, Nabucodonosor, e seu filho, Belsazar. Os 2 são cheios de orgulho próprio, por causa do seu poder imperial. Então, como no capítulo 2, Deus alerta ambos esses reis, em sonhos e visões, que, como no capítulo 2, somente Daniel pode interpretar. Daniel diz aos 2 reis que devem se humilhar perante Deus, e os 2, arrogantes, resistem. Então Nabucodonosor é acometido com loucura e se torna como uma fera do campo. Mas então ele se humilha e reconhece a Deus, e a sua humanidade retorna a ele.
ele é restaurado como rei novamente. Isso é um contraste com o seu filho Beltazar, que não se humilha perante Deus, e ele é assassinado naquela mesma noite. Agora, essas duas histórias trazem uma imagem de Gênesis 1 e 2 e Salmo 8, onde os seres humanos são retratados como a imagem real de Deus. Ele lhes deu autoridade para governar sobre todos os animais da terra, as aves do céu, em nome de Deus, que é o verdadeiro Rei do mundo. Mas, quando reinos humanos esquecem-se disso, quando eles se rebelam e fazem de si o seu poder, um Deus, eles se tornam menos do que os humanos, como animais violentos que irão enfrentar a justiça de Deus. O que nos leva ao capítulo 6, o par do capítulo 3. E desta vez é Daniel quem está sendo perseguido porque ele se recusa a orar e a adorar o rei como se fosse um deus. E assim como seus amigos, ele é condenado à morte e é jogado na cova dos leões. Mas Deus os livra das feras. E como os amigos de Daniel, o rei exalta Daniel e louva o seu Deus, pois reconhecem como um Deus poderoso e único. O que nos leva ao capítulo 7. É o par do capítulo 2 e o centro do livro, onde todos os seus temas se unem. É mais um sonho de Daniel neste mundo. E, ironicamente, ele não consegue entender este sonho até que um mensageiro angelical lhe explique. Ele vê uma série de 4 animais. O primeiro é como um leão, e em seguida, outro como um urso, então outro como um leopardo alado. Cada uma delas simboliza um reino arrogante. E por último, é uma super fera identificada como um império muito mau. E esse animal possui vários chifres, um símbolo comum para os reinos do Antigo Testamento. E há um chifre específico, que é uma imagem de um rei arrogante que se exalta acima de Deus e persegue os seguidores de Deus. Agora eles são simbolizados por uma figura chamada de Filho do Homem, que é uma imagem tanto para o povo da aliança de Deus, mas também para o rei a partir da linhagem de Davi. Mas então, de repente, Deus, ancião dos dias, vem e estabelece o seu trono. Ele destrói aquele animal terrível e exalta o Filho do Homem sobre as nuvens, onde ele se senta à direita de Deus e compartilha do domínio de Deus sobre todas as nações. Podemos olhar para trás agora e ver como todas essas histórias da primeira metade se encaixam. As 3 histórias de fidelidade, apesar da perseguição, essas são destinadas a oferecer esperança para o sofrido povo de Deus entre todas as nações. Mas eles sofrem porque reinos humanos se rebelaram contra Deus e tornaram-se terríveis. E essas visões encorajam a paciência que o povo de Deus deve esperar, que ele traga o seu reino e governe nesse mundo e reivindique o seu povo sofrido. Mas levanta uma questão sobre quando Deus vai fazer isso, que essas 3 últimas visões vão explicar. No capítulo 8, Daniel tem uma visão sobre 2 bestas, finais do capítulo 7, mas desta vez elas são simbolizadas por um carneiro, que nos é dito na visão que é uma imagem do império dos Medo e Persas. Então, por um bode, que é uma imagem antiga da Grécia, e da cabeça do bode saem muitos chifres,
Um deles simboliza o rei malvado do capítulo 7. E nos é dito mais sobre ele, que ele vai atacar a cidade de Jerusalém, exaltar-se acima de Deus e desfrutar o templo como ídolos. No entanto, no final, ele será destruído por Deus, que irá exaltar seu povo e o seu reino. Agora, no capítulo 9, Daniel está muito intrigado, especialmente a respeito de quando tudo isso vai acontecer. Então ele consulta os livros de Jeremias, onde Deus diz que o exílio de Israel irá durar apenas 70 anos. Então, para Daniel, os 70 anos estavam quase no fim. E ele pede que Deus cumpra logo sua promessa. Mas um anjo vem e o informa que a rebelião de Israel continuou. Então seu tempo de exílio e opressão continuará por 7 vezes mais do que Jeremias profetizou. Daniel fica profundamente perturbado com isso e tem uma visão final. Nos é mostrado a mesma sequência de reinos, Pérsia e então Grécia, e Alexandre o Grande, seguido por reinos menores, todos levando a esse último reino de morte, que invadirá Jerusalém, colocando ídolos no templo e se exaltando sobre Deus. Mas então, de repente, esse rei encontra sua ruína. Existe um infindável debate sobre o que essas visões querem dizer. Muitos veem uma conexão clara com a exploração do rei sírio, Antíoco, em 160 a.C. Ele matou muitos judeus fiéis em Jerusalém e colocou ídolos no templo. Outros pensam que aponta para o papel do Império Romano na execução de Jesus Cristo e a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 d.C. E ainda há outros que pensam que isso será cumprido em eventos futuros que ainda acontecerão quando Jesus voltar. Agora o problema é que esses símbolos e números não batem perfeitamente com qualquer uma dessas visões, mas abre uma possibilidade de que, de certa forma, todas elas podem estar certas. O livro de Daniel é desenhado para dar esperança para todas as futuras gerações do povo de Deus. E fez isso nos dias do Império Antíoco, e também feito desde então. É por isso que Jesus pode usar as imagens de Daniel para descrever e confrontar os líderes opressivos que ele confrontou em Jerusalém. Esta é uma razão porque João, o visionário que escreveu o Apocalipse, pode adaptar as visões de Daniel e aplicá-la a Roma de seus dias e também a todos os futuros impérios opressores. Então o ponto de Daniel é que todas as gerações de leitores pudessem achar aqui um padrão e uma promessa. É um padrão que humanos e seus reinos se tornem feras violentas, quando glorifiquem o seu próprio poder, quando redefinem o que é certo e errado, e não reconhecem Deus como seu verdadeiro rei. Mas Daniel também confia na promessa de que um dia Deus irá enfrentar esses povos. Ele resgatará o seu mundo, seu povo, trazendo o seu reino sobre todas as nações. Então, para todas as gerações futuras, este livro fala uma mensagem de esperança que deve motivar a fidelidade a Deus. E é sobre isso que trata o livro de Daniel. Deus abençoe. De nós. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para fortalecer as nossas amizades. Um forte abraço e até mais. Deus te abençoe.